Vamos ser sinceros, toda semana aparece um no-show killer novo. Tá, toda semana eu exagerei um pouco, mas de tempos em tempos aparece uma ferramenta que promete ser a nova grande ferramenta do mercado, aquela que vai fazer você substituir todas as suas ferramentas por ela. Você já deve ter ouvido isso, certo? E no vídeo de hoje eu vou pegar algumas dessas ferramentas aqui e comparar com o Notion. Talvez seja uma comparação bem ampla, claro que a gente tem que considerar alguns detalhes importantes. Então eu vou usar aqui esse diagrama de árvore, o planejamento em árvore, para mostrar isso para você, né? Qual ferramenta mais se aproxima. Então eu vou te explicar como a gente vai fazer essa análise, vou te explicar aqui sobre essas ferramentas e vai ser um vídeo muito interessante para a gente chegar a um veredito se existe um Notion killer, se realmente você pode abandonar o Notion e ir para alguma outra ferramenta hoje. Olá produtivo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Daniel e esse é o Produtive-me, um canal dedicado a trazer mais produtividade para sua vida e, se a gente está falando de produtividade, a gente tem que falar sobre opções de ferramentas que vão nos ajudar aí no dia a dia. Antes de mais nada, já um disclaimer, eu não acredito que efetivamente exista uma ferramenta que substitua todas as outras, tá? Porque quando a gente pensa aqui no Notion, a gente está falando de uma categoria que chama All-in-One ou Tudo em Um, que é uma ferramenta que traz várias funcionalidades diferentes e aí graças a essas múltiplas funcionalidades você consegue fazer inúmeras coisas dentro de uma ferramenta só. Entretanto, geralmente essas ferramentas não conseguem ser as melhores em tudo, né? Ela tem várias características, mas ela não é a melhor ferramenta em cada um desses segmentos. É muito difícil conseguir competir com ferramentas que são feitas especificamente para algum propósito. Então, o que a gente vai fazer, tá? Caso você não conheça, esse daqui é o diagrama de árvore, o planejamento em árvore, chame como você quiser, e é uma metodologia que a gente já falou aqui, inclusive, a gente vai colocar o cardzinho aqui para você, porque ela é muito útil para você organizar diversas coisas e trazer uma perspectiva muito mais visual. E aí eu fiz o seguinte, tá? Para te explicar. A gente tem uma árvore, né? Não sei se fica claro aqui, mas é uma árvore, onde a gente tem esse tronco, né? Que seria assim mais próximo da raiz, e aí a gente tem troncos para cada categoria, tá? Então nesse caso aqui eu vou pegar e vou colocar ferramentas, vou classificar ferramentas que sejam mais voltadas para objetivos, né? Se você tem o objetivo de criar um segundo cérebro, então a gente vai usar esse galho. Se você tem um objetivo de tarefas e projetos, a gente vai usar esse galho aqui. E aí se a gente encontrar algum concorrente direto do Notion, a gente vai trazer nesse galho aqui, tá? E aí tem uma outra questão que você tem que entender, o seguinte, aqui quanto mais próximo uma ferramenta estiver da raiz aqui do tronco, mais ele é parecido com o Notion, mais ele poderia ser uma opção viável para você substituir. Quanto mais afastado ele tiver, menos similar ele é. Então assim, aqui, se a ferramenta ficar aqui dentro dessa esfera, digamos assim, ela é muito similar. Se ela estiver dentro desse espectro aqui, pouco similar. E se ela estiver fora, ela é totalmente diferente. Beleza? Dito isso, então, quais são as nossas ferramentas que a gente vai classificar? Temos todas essas ferramentas aqui. Se você não conhece, vou falar rapidamente aqui. Coda, Taskade, Tana, Basecamp, Obsidian, Anytype, Todoist, Airtable, Evernote, Asana, Monday.com, OneNote, Query, ClickUp, Trello. Claro que a gente... hoje a gente tem milhares de ferramentas, talvez seja exagerado, mas a gente tem muitas ferramentas, mas a gente trouxe aqui as principais e grande parte dessas ferramentas você vai encontrar vídeo aqui no nosso canal, beleza? Aliás, se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se para ficar atualizado sobre a grande maioria dessas ferramentas. A gente já falou em algum momento aqui no nosso canal, beleza? Bom, como vai funcionar então? A gente vai pegar uma dessas ferramentas e vai classificar aqui dentro, e aí eu vou usar alguns argumentos aqui pra gente classificar, tá? Não vou entrar em detalhes muito específicos das ferramentas, porque senão a gente vai ter um vídeo de 6 horas, e eu acho que não é esse o propósito, é fazer uma coisa um pouco mais dinâmica, beleza? Então ok, vamos lá, vamos começar a nossa avaliação. Então vamos lá, produtivos, voltamos aqui. Vamos escolher uma ferramenta de forma aleatória, Evernote.
beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que definir, né, é que se o Evernote é para construção de segundo cérebro, se é um concorrente direto ou tarefas e projetos, tá? Bom, na minha visão, o Evernote, ele é mais similar para quem quer construir um segundo cérebro. Por mais que ele tenha agora recentemente recursos para você trabalhar com tarefas, com coisas similares, eu acredito que quem usa o Evernote hoje, principalmente quer construir um segundo cérebro onde possa consultar coisas de forma rapidamente, né? Assim você consegue encontrar facilmente as coisas, então ele vai ficar aqui nesse galho de segundo cérebro. Lembrando, se você não concorda com isso, cara, só comenta aí e no próximo vídeo você pode de repente mudar minha opinião ou mudar a opinião de outras pessoas também, então os comentários estão abertos para isso, beleza? Então, dentro do segundo cérebro, a gente pode classificar se ele é muito similar, se ele é pouco similar ou se ele é totalmente diferente. E nesse caso, pessoal, eu vou colocar que ele é pouco similar, tá? Ele não tem uma coisa que, na minha visão, o Notion tem, principalmente para a construção do segundo cérebro, que é essa possibilidade de você criar databases que façam essa conexão entre os dados, tá? Você pode até ligar um link com o outro ali, mas não é a mesma coisa, então, segundo cérebro, ele tá totalmente diferente. Significa que ele é pior que o Notion ou melhor? Não, não é esse o objetivo do nosso vídeo. Na verdade, é tentar te mostrar aqui, segundo a nossa opinião, o que a gente acha que se aproxima e dentro do seu propósito, né? Se você realmente quer uma opção ao Notion, talvez o que vai te interessar mais é um concorrente direto. Mas se você quer uma ferramenta para tarefas e projetos, esse galho aqui vai te ajudar. E aí, segundo o cérebro, a mesma coisa, tá? Vamos lá, outra ferramenta então, Airtable. Beleza. O Airtable é uma ferramenta muito focada, na minha visão, para a gestão de tarefas e projetos, tá? Ela não é um concorrente direto, ela tem essa possibilidade de você criar databases, né? De você conseguir fazer conexões entre tabelas de certa forma, mas ela não é uma página livre onde você vai colocando informações, e essa é a grande diferença para mim. Ela é mais focada na ação ali, em coisas mais objetivas. Então, tarefas e projetos, eu não diria que não dá para você trocar um pelo outro, né? Se o seu foco for tarefas e projetos, eu colocaria aqui bem na beirolinha de muito similar, tá? Ele não é assim com esse foco de você ter uma página em branco, de você colocar informações, mas você conseguiria fortemente esse recurso de database, de estruturação de dados. Isso é muito forte. Na minha visão, ele é muito similar. Não é idêntico, mas é muito similar, beleza? Vamos pro próximo, então. Vou pegar o Tana. O Tana, pessoal, ele é uma ferramenta nova. A gente finalmente conseguiu o nosso acesso à ferramenta. E em breve eu vou fazer um vídeo aqui testando a ferramenta, mostrando, trazendo um pouco mais. E pelo pouco que eu pude testar, e essa classificação pode mudar, vou ser bem honesto, eu não testei o suficiente. Ele me parece concorrente direto, pelo menos essa proposta, tá? Ele tem alguns recursos de database, mas ele não é ainda aquela coisa forte que tem no Notion, que já tem uma database muito mais... até pela questão do tempo que o Notion está no mercado, está muito mais maduro, né? Então eu colocaria ele aqui como pouco similar por enquanto, tá? Porque ele, para mim, ele ainda beira bastante o segundo cérebro, e essa classificação pode mudar por enquanto. Eu deixaria ele aqui, tá? Como pouco similar, mas dentro dessa estrutura de concorrente direto, tá? É fácil, de repente, o Tana ter recursos para bater de frente com o Notion, beleza? Tá concordando até aqui? Deixa nos comentários. Eu quero pelo menos 8, 9 comentários de cada pessoa que assistir esse vídeo, hein? Tô brincando, fica à vontade aí para comentar, mas o like é obrigatório, hein? Tô brincando também, mas deixa o like aí, beleza? Vamos lá então, vamos pegar o Basecamp, tá? Basecamp é uma ferramenta que a gente não falou aqui, eu já testei ele em um dado momento para um determinado projeto, para um cliente. E no caso do Basecamp, ele é muito focado em tarefas e projetos, mas ele tem também assim, recursos para você se comunicar com a equipe, fazer essa comunicação, né? Ter um local para você se comunicar com a equipe, mas eu ainda assim acho que ele é tarefas e projetos, mas ele vai para um outro lado ali totalmente diferente.
então totalmente diferente. Inclusive, se você quiser ver vídeo do Basecamp, você pode colocar nos comentários, ou em breve eu vou falar mais sobre um portal que a gente tem, onde você pode deixar sua sugestão de conteúdo lá também, e outros usuários podem votar, e a gente vai usar isso para decidir qual vídeo vai pro ar, tá? Em breve eu falo sobre isso. Então a gente já começou a ter uma estrutura assim mais organizada aqui na nossa árvore. Então vamos para a próxima ferramenta. Vamos pegar o OneNote aqui. O OneNote, pessoal, para quem não conhece, é uma solução da Microsoft muito interessante e muito legal para quem usa principalmente tablet, né? Para quem usa caneta, porque ele permite você fazer anotações. Eu diria que ele tem também recurso, tá, para tarefas, para várias coisas. Ele não tem esse recurso de database estruturado aqui no Notion, mas ele também não é para tarefas e projetos. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ele é mais parecido com o segundo cérebro, tá? E eu diria que ele é muito similar. Ele está aqui na borda do muito similar. Posso até virar um pouquinho aqui para ficar mais legal. Ele não chega a ser a mesma estrutura do Notion, né? Mas a lógica de página, de você poder colocar qualquer coisa em qualquer lugar, ali ainda é mais personalizável, na minha visão, do que o Notion, tá? Então o OneNote, ele ficaria aqui dentro desse espectro, né? Dentro de segundo cérebro, que é uma ferramenta ótima para você consultar informações que você foi acrescentando, mas ele tá aqui no muito similar, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima, vamos pegar o Query. O Query, pessoal, é uma ferramenta muito focada em projetos e tarefa, tá? Ele tem uma estrutura que eu consideraria que não é muito similar, não. É pouco similar. Cara, eu diria até que é totalmente diferente. Pensando bem, ele tem muito essa estrutura de você ter projetos, ter tarefas, subtarefas. Você pode, de fato, fazer anotações dentro da tarefa, mas quando eu penso numa ferramenta para classificar ela aqui, eu penso na arquitetura dela, na forma como ela foi construída. Então, o Basecamp tem vários recursos ali, várias questões, mas o foco dele, a estrutura dele é tarefas, certo? Query é a mesma coisa, tá? Tarefas e projetos. Beleza, não que não dê para você construir um segundo cérebro no Query, sei lá, de repente dá, tá? Mas não é o foco na minha visão. Vamos pegar agora o ClickUp, que é uma ferramenta que você sabe, eu já fiz vídeo aqui falando que eu troquei o Notion pelo ClickUp para algumas coisas. Então, de certa forma, é um Notion Killer? Não sei, mas o que acontece? O ClickUp, na minha visão, ele serviria como um segundo cérebro? Serviria. Serviria como uma ferramenta concorrente direta? De repente sim, né? Mas eu ainda acho o foco do ClickUp muito para tarefas e projetos, por mais que ele tenha um recurso de documentação, que é um recurso bem legal, diga-se de passagem, mas ainda não é esse conceito. Dá para você pegar de repente uma lista de tarefas que você tem e trazer para dentro de um documento, mas é aquilo que eu falei para você, a estrutura dele foi feita pensando em tarefas e projetos. O documento é uma coisa à parte. Então, eu colocaria ele aqui no muito similar tarefas e projetos, tá? Então já estou determinando assim, tudo que for muito similar significa que daria para substituir de forma meio genérica, tá? Não vai ser igual, mas daria sim, se o Notion deixasse de existir. Talvez aqui dentro aqui desse espectro são ferramentas que poderiam substituir totalmente o Notion, beleza? Tá gostando até aqui? Tá concordando? Comenta para eu saber. Ainda temos várias ferramentas aqui para avaliar e eu conto muito sempre com o seu feedback, beleza? Vamos lá, a gente vai continuar aqui. Ok, voltamos então, produtivos, e eu tenho que te falar sobre o Produtive Me Club, a loja da produtividade, onde você encontra templates do Notion, templates também, a gente tem na verdade, do Taskade, tem do Google Sheets, tem templates, e a gente vai investir esse ano em trazer novos templates de novas ferramentas para tornar a sua vida muito mais produtiva. Você viu, a gente está falando sobre várias ferramentas aqui e assim, existe uma oportunidade de você, ao invés de ter que aprender toda a ferramenta para conseguir ser produtivo, você simplesmente baixar um template, começar a trabalhar, e a gente faz isso muito bem, modéstia à parte, no Notion. Conheça. Além disso, a gente tem também os nossos cursos, conteúdos pro, tem muita coisa. Conheça o Produtive Me Club, tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Dito isso, então,
vamos lá, vamos avaliar a próxima ferramenta e vai ser o Todoist. Todoist, pessoal, muita gente, né, muitos de nós já conhecemos, é uma ferramenta que está há muitos anos no mercado, foco, tarefas e projetos total, e eu colocaria aqui que ela é totalmente diferente, tá? Então, se você quiser, né, levar ao pé da letra, você poderia colocar aqui o Basecamp um pouquinho mais para cá, né? O Query e o Todoist poderiam estar ali meio que no mesmo nível, né, de ferramentas que estão totalmente diferentes e o foco é tarefas e projetos. Mas uma coisa que eu quero que você considere é, de repente, o que você precisa organizar são tarefas e projetos. O Notion não é a melhor ferramenta para tarefas e projetos. O Query tem recursos que o Notion não tem para esse propósito. Então, o nosso vídeo, claro, foca aqui na ideia do Notion Killer, mas só lembrando que essas ferramentas são muitas vezes melhores dentro daquele propósito do que o Notion. Então, é bom a gente deixar isso claro, beleza? Ok, já classificamos o Todoist. Vamos para o Trello, pessoal. Eu sei que muitos de vocês gostam do Trello. Talvez, assim, no meu caso, foi uma ferramenta que eu conhecia muitos anos atrás e me ajudou demais. Cumpriu com o objetivo ali de organizar a equipe que eu trabalhava. Organizamos vários projetos, roadmap, coisas assim que na época você não tinha uma outra opção. Então, o Trello é uma ferramenta incrível. Mas ainda, apesar das múltiplas visualizações, dos power-ups, na minha visão, ela é uma tarefa e projetos, né, dessa categoria. E aí eu vou colocar ela aqui como pouco similar. Você pode, né, tem muita gente que consegue construir um segundo cérebro no Trello de repente. Tudo vai dar organização. Agora com as visualizações isso melhorou, power-ups também fazem muita diferença, mas na minha visão, assim, pensando no Notion, ela vai ficar aqui nesse espectro. Tá? Não é muito, nem totalmente diferente, mas ao mesmo tempo também não é muito similar, é pouco similar, beleza? Bom, vamos pegar então o Anytype, é uma ferramenta também que recentemente eu consegui ter acesso a ela, tá? Não testei o suficiente ainda, mas na minha visão já posso classificar que ela é uma ferramenta de segundo cérebro, tá? E até inclusive, lembrando, você pode comentar aí, quero o vídeo do Anytype, você pode, em breve eu vou explicar mais, mas você vai ver isso no futuro. Procura aí, a gente já lançou um vídeo falando sobre como você pode votar nas pautas, você pode ajudar a decidir que conteúdo a gente vai ter aqui no nosso canal, tá? Bom, então aqui eu vou classificar ele aqui como segundo cérebro, pelo menos por enquanto até eu testar, e ele ficaria aqui no... talvez até traria ele um pouco mais para cá, o Uninote, então mais para cá, o Anytype para cá, e aí eu poderia colocar muito similar, ele tem aquela ideia de você ter uma página em branco, colocar blocos, né, de conteúdos, ainda não tem a estrutura da database, mas enfim, tá aqui dentro desse espectro, não seria justo, vou colocar aqui, pouco similar porque não daria para substituir, tá? Agora sim tá mais certinho, beleza? Bom, vamos lá, então temos agora 5 ferramentas, hein, pessoal? Pensei que ia demorar mais, mas como eu disse, eu não posso aprofundar muito, tá? Vamos pegar então o Taskade, uma ferramenta que a gente já falou bastante aqui no nosso canal, e o Taskade, ele tem vários recursos, inclusive eu participei, né, do projeto do Notion Brasil, eu ajudava a dublar os vídeos em português, na versão em português, e nesses vídeos eu vi muita coisa, né? Eles realmente tentam flexibilizar o máximo possível o Taskade para vários cenários, mas apesar disso, ele não tem ainda essa questão de database. Isso para mim, quando eu penso no Notion, o fator database é um diferencial, na minha visão, né? Então, por mais que ele queira se colocar como uma opção viável ao Notion, eu acho que ele ficaria aqui pouco similar, né? Porque o foco dele ainda é tarefas e projetos, tarefas e projetos, é isso, tá? Não é um concorrente direto, na minha opinião. Não é uma ferramenta de segundo cérebro também. Tem algumas coisas que faltam ali para ele ser focado em segundo cérebro, beleza? Lembrando, minha avaliação é sempre da arquitetura. 4 ferramentas e vamos falar sobre o Coda. Coda, pessoal, para ser bem sincero, vai doer um pouco agora. Mas o Coda é uma ferramenta que eu colocaria aqui, ó. Dessas opções que eu vi aqui, é a opção mais viável se o Notion deixasse de existir, tirando o fator preço, né? Porque o plano free dele é muito limitado, mas ele tem recursos que vão muito além do Notion, ele tá muito à frente do Notion em questão de funcionalidades, não é em questão de empresa, é de funcionalidades, tá? Então o Coda, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, ao meu ver é uma ferramenta que está totalmente pronta para bater de frente com o Notion. Se existisse esse conceito mesmo de Notion Killer, certamente poderia ser o Coda.
beleza? Vamos lá! Sobraram 3 ferramentas, Monday, Asana e Obsidian. Vamos começar pelo Asana. O Asana, ele é muito focado na minha visão em tarefas e projetos, tem recursos que de repente poderiam facilitar ali, mas ao meu ver ele fica ali meio que no mesmo nível do que seria o Taskade, tá? Ele não tem tantos recursos assim para poder bater de frente. Eu acho que nem é o foco também. O foco é muito mais tarefas e projetos, ele faz isso muito bem, assim como o Monday.com, que a gente fez vídeo aqui sobre ele também, testando vários recursos, integrações. Foi um vídeo bem legal, diga-se de passagem. E ele ficaria, pessoal, na minha visão, tarefas e projetos. E ele ficaria aqui também nessa faixa aqui junto com o Taskade, junto com a Asana. Todos eles têm arquitetura muito focada para tarefas e projetos. Cada um deles tem mais recursos ou menos recursos para uma coisa ou outra, mas é tarefas e projetos. E na verdade, grande parte das ferramentas hoje é focada em tarefas e projetos, né? Porque querendo ou não, é o que tem mais demanda. Então, tanto é que o próprio Notion está correndo atrás agora, lançando subtarefas, lançando o que seria as tarefas recorrentes. Então, tudo isso mostra a importância das ferramentas em focar em tarefas e projetos, beleza? Sobrando então o nosso querido Obsidian, que é uma ferramenta que eu uso todos os dias. Pauta desse vídeo foi provavelmente em algum momento ali o Obsidian teve um papel muito importante. Então, ele é uma ferramenta de segundo cérebro e eu acho que ele ficaria até à frente do OneNote, tá? Porque com os plugins que você pode instalar no ClickUp, tá. Então, com os plugins que você pode instalar no Obsidian, você pode colocar funcionalidade de banco de dados, né, de database dentro do ClickUp. Não é igual ao Notion, por favor, não é, mas é possível sim. Então, a gente tem que considerar isso. E aí, basicamente, o que a gente tem são, como o Notion Killer, de certa forma, a gente tem o Coda. Temos outras ferramentas para você que está procurando criar um segundo cérebro. Então, olha só, aqui, se você vai partir do ponto de partida do Notion, aqui tem as ferramentas que talvez eu classificaria como um espectro mais próximo ou mais longe do Notion. Se você quer ferramentas de concorrentes direto, eu vou colocar o Coda até aqui para fazer mais sentido, ó. Então tem o Coda, tem o Tana, certo? Se você está procurando ferramentas aqui de tarefas e projetos, aí tem Airtable, tem o Taskade, Asana, Monday, Trello, e aí a gente vai subindo essa classificação. Então, é basicamente isso. Então é isso, Produtivo, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse formato. Aliás, conto com seu feedback para saber se a gente deve trazer mais vídeos assim, de repente até de outras ferramentas. Fala para mim aí nos comentários se você concorda, discorda, o que você acha, porque eu gosto muito dessa interação, gosto muito de saber a opinião de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque fala a verdade, qual outro canal que traz um monte de ferramentas assim, comparando com o Notion? A gente conhece muito de ferramentas aqui e a gente quer te ajudar a se tornar mais produtivo, falando a verdade que muitas vezes as pessoas não querem falar, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.